Oi, gente. Todo mundo que acompanha o meu canal sabe que eu não sou nenhum fã do Rodrigo Pacheco. Nós temos divergências políticas profundas. Ele defende uma perspectiva liberal e eu defendo uma perspectiva do socialismo democrático. Eu defendo a radicalização da democracia na direção de uma superação do capitalismo, que absorve ideias de garantia de direitos sociais, de renda universal de cidadania, como uma base, mas tem por objetivo transcender o próprio sistema capitalista. Então eu e o Rodrigo Pacheco temos profundas divergências socioeconômicas. Mas em uma democracia, como eu defendo a democracia, essas divergências seriam alvo de debate, de disputa política. O que não pode é a mentirada da extrema-direita, é a atitude de canalice, não é? De pessoas que mentem de forma sistemática. E é por isso que eu vou reproduzir a resposta que o Rodrigo Pacheco deu a parte dessas mentiras para mostrar que mesmo a direita, que a gente tem profundas divergências e não vamos diminuir nem por um segundo as divergências profundas que nós temos no plano econômico, podemos dizer que no plano do respeito às instituições e que ser contra a mentirada é uma coisa que pode levar a gente pelo menos concordar que a democracia não deve ser pautada por esse tipo de atitude. Vamos ver o vídeo e tecer alguns comentários. Vamos lá. Se a gente abrisse o sigilo bancário do Lula, do Pacheco, do Moraes e de algum ministro. Tem a palavra o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Eu tive alguns momentos muito felizes na presidência do Senado Federal ao longo desses 4 anos. Tive muitos momentos tristes também, e de muitas dificuldades, de muitos dilemas. E eu me orgulho muito, presidente, de algo que nos uniu. Eu não o conhecia antes do processo eleitoral de 2022, vinha conhecê-lo depois, e algo nos uniu, que foi a defesa de algo sagrado para a nação brasileira, que é a democracia do nosso país. E eu tive um momento muito feliz nessa minha jornada, quando, depois de tudo que nós passamos, vivenciamos e da resistência que estabelecemos, naquele dia 1º de janeiro de 2023, quando sentado na presidência do Congresso Nacional, tive a honra de dar posse ao presidente legitimamente eleito pelo povo brasileiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, numa festividade memorável de coroamento da preservação da democracia no nosso país, a partir da escolha legítima do povo brasileiro de quem devesse ser o seu presidente da República, recaindo sobre os ombros, pela 3ª vez, do presidente Lula, essa missão. E começamos aquele ano de 2023 com esse momento de coroamento da democracia e finalizamos aquele ano de 2023 entregando a emenda constitucional 132, que eu quero dizer que equiparou a sua posse aquela solenidade de promulgação da emenda constitucional que o senhor esteve presente, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Fernando Haddad, a quem também eu quero reconhecer o trabalho extraordinário feito nessa empreitada e nessa jornada da reforma tributária, sem a qual e sem o apoio nós não conseguiríamos ter promulgado. Aquela sessão realmente foi memorável, quando entregávamos para a população brasileira uma emenda constitucional que um ano mais tarde, agora, viria a ser regulamentada por um projeto de lei complementar. Isso tudo me faz pensar que nesse momento de grande união do Poder Legislativo e do Poder Executivo para as importantes e relevantes entregas para a sociedade brasileira, há 2 conceitos, ministro Sidônio, que eu gostaria de destacar, que eu reputo absolutamente essenciais e fundamentais para esse momento do país. O primeiro conceito é o do trabalho. Enquanto alguns se ocupam de plantar desinformação, de plantar mentira, de ter a adesão a partir do discurso fácil de engajamento das redes sociais, há muitas pessoas nesse país trabalhando para que esse país resolva realmente os seus problemas. Para quem não entendeu, ele chamou Nicolas Ferreira de vagabundo. De um cara que não trabalha, que só fica engajando nas redes através de mentirada. Que porrada! E na questão da união pela democracia, se for possível, é claro que eu entendo a gente ter dúvidas em relação ao pessoal da direita liberal, tem muita gente da direita liberal que não é confiável, não é? Mas se tiverem pessoas que de fato estejam num campo que não seja no nosso campo, mas defenderem a democracia, não é? Isso é uma coisa que a gente deve ressaltar. O comandante do exército que foi contra o golpe, não é, na reunião com o Bolsonaro, ele foi pressionado. E ele foi contra o golpe. E eu não sei o caráter dele em relação a outras coisas, mas em relação a isso, eu digo, você foi bem. Você defendeu a democracia. Pelos motivos que sejam, não sei qual é o motivo.
não é? Mas nesse aspecto singular, é bom ressaltar. O Rodrigo Pacheco, e é verdade o que ele disse aí, nesse particular, ele não fez o jogo da extrema-direita do golpismo. Ele não embarcou nisso. E nesse particular, e é muito importante dizer que é nesse particular, vale o elogio. A crítica em relação à agenda econômica e as divergências não são apagadas, mas elas fazem parte da disputa política. A mentirada, o golpismo, gente que usa das redes sociais para provocar terrorismo político e econômico, isso não faz parte da disputa. Isso, inclusive, pode ser alvo e deve ser alvo de investigação policial, e a Polícia Federal e a Advocacia Geral da União estão investigando. Enfim, vamos seguir. E trabalhando, ouvindo pessoas, estudando, se dedicando, perdendo noites de sono, no âmbito do Congresso Nacional, fazendo as audiências públicas, trabalhando efetivamente, colocando a mão na massa para entregar para a sociedade brasileira as concessões das rodovias, uma educação melhor através da proibição dos celulares nas escolas e do programa Pé de Meia, pessoas trabalhando para que tenhamos nesse país o combate efetivo à fome e à miséria através de programas sociais de desenvolvimento social, e muitas pessoas, Bernarda Pi, e Vossa Excelência é uma delas, muitas pessoas trabalharam muito e com muito afinco para que essa reforma tributária acontecesse. Muita gente trabalhou com muito afinco, e meu reconhecimento especial aos nossos servidores, tanto do Executivo quanto do Legislativo, que proporcionaram que esse trabalho fosse aqui hoje concretizado. Então, enquanto há muitas pessoas fazendo discurso e tendo engajamento a partir da premissa falsa da desinformação e da inverdade, há pessoas trabalhando para que esse país possa superar as suas dificuldades com a solução da dívida dos estados, com a sanção do Propag e com um projeto como o da reforma tributária. Portanto, há uma frase meio clichê, presidente Gleisi Hoffmann, mas que ela calha muito nesse momento. Nada resiste ao trabalho. E aqueles que trabalham vencerão aqueles que não trabalham e enganam a população brasileira. E o segundo conceito, meu caro ministro Sidônio, que é o conceito da verdade. A verdade, presidente Lula, sempre prevalece. A verdade sempre prevalece. Por mais difícil que seja o caminho e a jornada, e a reforma tributária sofreu muito ao longo desse tempo, de inverdades, de mentiras, de movimentos de desestabilização, a verdade sempre prevalece, e a verdade prevaleceu na reforma tributária, tanto que a estamos a entregar hoje com a sanção pelo presidente Lula, e eu acho que essa soma de trabalho e de verdade é que devem pautar a vida pública de todos aqueles que aqui estão e podem proporcionar os verdadeiros e reais resultados para o povo brasileiro, que serão medidos e serão colhidos muito em breve através dessa reforma tributária. Portanto, em meu nome, em nome do Senado Federal, em nome do Congresso Nacional, me permito também, em nome do meu co-presidente, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, dizer que é um momento de grande alegria, de grande satisfação, de grande orgulho. Viva o Congresso Nacional Brasileiro, viva o Brasil. Muito obrigado. Olha, o Rodrigo Pacheco, surpreendentemente, falou bem, né? Mas político é bem treinado, né? Para falar, não é? E ele está correto em relação à reforma tributária. A reforma tributária não é tudo que eu queria, por exemplo. Eu queria uma reforma mais progressiva em alguns aspectos. Eu queria a tributação nos dividendos empresariais, a gente ainda não chegou lá. A tributação pode alcançar os dividendos no imposto de renda e tal, e não é exatamente como a gente queria, né? Não é tão progressiva quanto eu gostaria. Nós não temos ainda uma tributação sobre as superheranças, as heranças que ultrapassam 15 milhões de reais, com uma tributação mais progressiva, e seria justo que tivesse. Então tem coisas faltando da reforma tributária, mas a reforma tributária reduz tributos no consumo, a reforma tributária dificulta a guerra fiscal, a reforma tributária simplifica muita tributação. Então a reforma tributária é um avanço. Essa que está sendo aprovada, ela não é a que eu queria ainda. Ela fica aquém daquilo que eu gostaria, daquilo que eu entendo que seria uma reforma tributária mais justa. Mas para chegar nessa reforma tributária mais justa, nós precisamos ter uma vitória eleitoral nas futuras eleições maior. Nós precisamos ter um Congresso mais progressista, mais comprometido com a classe trabalhadora. Para um Congresso que nós temos, essa já foi um avanço bastante significativo. Enfim, se você quiser fazer um curso sobre o pensamento político de Marx e ver um pouco sobre como é que eu penso que a gente pode, na esquerda, pensar no futuro, não é? Esse link está no comentário fixado. Você também pode adquirir diretamente comigo através do Pix do canal andretj@terra.com.br. E se você gosta do que a gente faz, compartilha, divulga, que é sempre muito importante para o canal. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Tchau, tchau.